E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Samuel Camargo e sou terapeuta ortomolecular. E esta é a segunda parte do vídeo que o tema é: o que tem a ver a sua saúde com relação a Mateus 24, né? Da Escritura Sagrada. Então esta é a segunda parte, né, da nossa leitura aqui, e eu quero mostrar para vocês aqui as perguntas que já surgiram. Então muitas pessoas já mandaram e-mail e tudo mais com relação a esta figura aqui. Antes de eu entrar aqui na volta do Messias, eu vou mostrar essa figura aqui. Esta figura aqui, ela é a representação hebraica, né? Da onde que a escritura que todos os cristãos que está por aí veio da nação hebraica, entendeu? E esta ilustração é a terra que nós habitamos hoje, segundo a visão hebraica das coisas, do que está escrito dentro da escritura aqui, ó. Dentro da escritura está escrito lá em Bereshit, no livro de Bereshit. Para quem não sabe o que é Bereshit, se chama Gênesis. Gênesis é o nome corrompido de Bereshit. Então, no capítulo 1 de Bereshit, o Criador dos céus e da terra, olha só, no primeiro dia Deus fez os céus e a terra, né? Está lá escrito: havia água acima do firmamento, entendeu? Água acima do firmamento, e ele fez separação destas águas, as águas que estão embaixo, ó, mares, rios, nuvens, e as águas que estão em cima do firmamento. E este daqui é o firmamento, este daqui é o portão que eu já falei, né? Aqui é o passe livre dos seres celestiais aqui para a terra e de volta, que é o portão dos céus. Aqui em cima, onde fica o trono do Criador, e aqui é o plasma, aonde que ele reflete aqui no firmamento, e você vê o sol. Então, esse firmamento aqui, esse plasma que está aqui, e o giro dele é de 24 horas. Então, o giro, ele vai girando, né? E o Sol vai girando dentro aqui do nosso sistema, dentro do nosso sistema planetário aqui. Aqui em cima tem uma cúpula aonde que esse plasma não encosta aqui, porque como o plasma é fogo, se ele encostar nesse negócio aqui, ele vai destruir o firmamento, entendeu? Então aqui existe um magnetismo aqui, dessa parte aqui para baixo e dessa parte aqui para cima, um polo positivo e o outro negativo, aonde que não deixa o plasma encostar. Então o plasma fica girando, reflete no domo, e você vê o ponto focal como o Sol. Então o Sol está girando dentro aqui da nossa estrutura. O que acontece? Nos finais dos dias, né, igual eu já falei aqui, vou ler aqui de novo para vocês, no versículo 22 de Mateus 24, está falando o seguinte: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, o que acontece aqui? Ó? Nenhuma carne, mas por causa dos escolhidos. Então, tem pessoas que são pessoas igual na época de Noé, que são os escolhidos, né? Que ele falou e aquelas pessoas obedeceriam, né? Então, o que acontece? Estas pessoas vão ter um sinal, e o sinal é o quê? É que esse processo aqui, quando fazer a inversão, por causa das coisas que nós estamos colocando aqui dentro da Terra, as coisas que nós estamos praticando aqui na Terra, antenas HAARP, antenas de comunicação, esse polo magnético está sendo afetado e ele vai fazer a inversão. Quando ele inverter, o tamanho desse plasma aqui, que é gigantesco, que dá o giro de 24 horas aqui, vai diminuir de tamanho. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo de como vai ser aqui na Terra, ó. Então aqui eu achei aqui um vídeo aqui no YouTube, ó, que representa bem claramente o giro do plasma que está lá em cima. Então aqui a gente tem um professor, ó, de escola, temos um professor de escola. Esta menina aqui está em cima de uma plataforma giratória, né, tem rolamentos embaixo dela, e ele vai fazer a demonstração do plasma aberto e do plasma fechado para você entender. Então aqui o plasma está grandão, lá em cima, né? O plasma está grandão e você vê o Sol girando em 24 horas. Você vê que ele some, vem à noite,
vai o dia, volta o dia e dá 24 horas certinho. Quando o plasma diminuir de tamanho, a velocidade dele vai aumentar. Então o que acontece? O ponto focal que você vê, que enxerga como o Sol, ele vai, a velocidade dele de nascer nascer e morrer vai ser mais rápida. Olha só aí para vocês verem o exemplo. Vai ser assim, ó. O professor pegou, vai girar a menina, ó. Ó lá. Girou. Quando ela fechou os braços, ó lá, ó. Ela abre os braços, a velocidade reduz. Ela fecha, a velocidade aumenta lá, ó. Ó. Tá vendo? Então é isso aí que vai acontecer, ó. Ela fecha os braços, a velocidade aumenta. Ela abre os braços, a velocidade diminui. Que é o que vai acontecer com o plasma. Entendeu? Então, por exemplo, o plasma tá grande. O plasma tá grande. A velocidade dele é a velocidade que você tá vendo. 24 horas que ele gasta para dar o giro dele, entendeu? Então nasce o dia, vem a noite, nasce o dia de novo, completou o ciclo. Quando o polo magnético da Terra inverter, essa quantidade de tamanho aqui vai diminuir. E o giro vai ficar mais rápido. Igual vocês viram aqui, a menina em cima da plataforma giratória. Então o giro vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Então você vai ver o Sol nascer e se pôr muito mais rápido. Tipo assim, umas 4 horas de diferença, entendeu? E isso você vai estar com um relógio analógico, entendeu? No seu braço para você conferir. Porque os relógios digitais não vai funcionar. Tem que ser analógico, relógio de parede, para você ver. Você vai achar que você está ficando louco. Não, pera aí, está acontecendo alguma coisa. É louco. Então, bate certinho com esta parte aqui, ó. Mateus 24, 22. Porque o Criador tem amor pelo escolhido. Tem amor por você que está aí do outro lado, entendeu? Que está assistindo. Ele tem tanto amor por você que ele fez o quê? Ele pegou e abreviou os dias. Para quê? Para que seja um sinal para você poder escapar. Porque você é um escolhido. Entendeu? Então as pessoas que estão dispersas, essas vão fritar com o plasma. Você que não está, você vai poder se salvar. Você vai tentar poder se salvar. Da mesma forma que eu também vou tentar escapar. O Afonso também vai tentar escapar. Entendeu? Não quer dizer que eu escape. Não quer dizer que o Afonso escape. Entendeu? Quer dizer que nós estamos fazendo uma tentativa. Nós estamos tentando. E com certeza o Criador vai nos ajudar. Porque ele falou aqui na palavra dele. Para a gente fazer isso. Para a gente estar esperto. Entendeu? Então, vocês viram aqui, né? Que o plasma vai vir. Ele vai fritar tudo que tiver tecnologia. Entendeu? Por isso é que você tem que se preparar. Entendeu? Uma pessoa preparada, ela está pronta para tudo. E o que a gente precisa agora, nesse momento, é se preparar. Então, galera, eu já comprei o meu relógio, né? Que é um relógio que é analógico e não tem bateria, não tem pilha, não tem nada dentro dele, entendeu? Ele é a corda, entendeu? Então você deixa ele no seu braço. Você deixa ele no seu braço e ele mesmo funciona sem precisar de bateria, de nada. Entendeu? Então é um relógio analógico, olha lá, com ponteiro e tudo mais. Então a gente está se preparando, entendeu? Muitos acham que isso é uma besteira, muitos acham que é uma bobeira, mas não é uma bobeira, né? A gente tinha parado aqui no versículo 28, né? A gente finalizou o versículo 28 e vamos entrar aqui no versículo 29 de Mateus 24. Então, aqui ele já vai falar a respeito da vinda do Filho do Homem, né? Que é o nosso Senhor, nosso Salvador. Yahushua HaMashiach. Este é o nosso Senhor, entendeu? Então, o que acontece? Ele vai vir. Então, aqui, como ele falou aqui, ele veio, nesse ponto, até onde que nós finalizou, ele veio? Ele não veio, entendeu? Então ele estava falando o que ia acontecer antes da vinda dele. Então, se você for ver em muitas religiões, denominações, né, igrejas, mesquitas, basílicas, todo mundo está falando de arrebatamento, entendeu? Agora, pela boca dele, você ouviu alguma vez ele falando aqui a respeito de arrebatamento? Ele não falou de arrebatamento, ele falou de perseguição por causa do verdadeiro nome. Ele falou aqui que aqueles dias vão ser de angústia como nunca houve e nunca haverá.
Ele falou para fugir. Olha só o tanto de coisa que ele falou para você fazer. Para você fugir para os montes, entendeu? Para você não olhar para trás. Você, ó, quando der os sinais que eu acabei de falar aqui para você, deixando bem claro que este assunto é um assunto especulativo. Entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente está olhando aqui e a gente está vendo o nosso ambiente, né? Como que tá, entendeu? Igual ele falou aqui, guerras e rumores de guerras. E a aflição que vai ter não vai ser igual desde quando começou a Terra até depois de que finalizar a Terra não haverá. Então essa aflição que nós vamos passar é coisa gigantesca, entendeu? É incalculável, as pessoas não têm noção. E até nesse presente momento ele não falou em nada que volta, que está voltando, que voltou alguma coisa. Ele falou só para você se preparar, entendeu? Falou para você fugir, falou que vai acontecer perseguição, vai acontecer coisas ruins, entendeu? Com pessoas por causa do nome dele, mas ele não tocou hora nenhuma que ele ia voltar. Então agora a gente vai entrar na parte aonde que ele vai voltar. Então versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, logo depois da onde? Logo depois da onde? Logo depois da aflição daqueles dias. Então quer dizer que todos nós, você que está aí do outro lado, eu, entendeu? Todos nós estamos incluídos. Não tem essa de, eu sou mais bonito, eu estou fazendo um vídeo, eu estou fora desse padrão. Não. Eu, Afonso, Rômulo Monasquim, você que está aí, seu pai, sua mãe, seu filho, sua mãe, alguém que você conhece que está grávida, todo mundo que, se a gente chegar até lá, quando isso aqui for acontecer, nós vamos passar por isso. E ele não vai voltar. Por quê? Porque ele está falando aqui que não voltou. Entendeu? Então, logo depois daqueles dias de aflição, o sol se escurecerá. Então, olha só a outra jogada aqui, ó. Olha só, o sol se escurecerá. Por quê? Porque este plasma que reflete aqui no firmamento tem o ponto focal, que é o sol. Quando esse plasma aqui afinar, a velocidade dele aumentar, o sol vai girar mais rápido. Você vai ter 3 dias para você acelerar, sair fora, esconder o mais longe possível de tecnologia, de rede de alta tensão, de antenas, de tudo que é tecnologia. Você vai levar o quê? Você vai levar só alimentos, suas roupas, entendeu? E o básico para quê? Para você poder fazer fogo, entendeu? Para você poder comer, para alimentos desidratados, frutas desidratadas, para você se salvar. Coisas tecnológicas, você não vai levar pilha para lanterna. Você vai levar lanterna? Você não vai levar lanterna, porque lanterna é eletrônica. O plasma vai fritar, entendeu? Então você não vai mexer com isso. Você vai ficar perto de rio? Você não vai, porque o plasma vai fritar. Então você vai levar o quê? Vai levar com você alimentos, entendeu? Frutas, verduras, o que você puder levar de alimentos, suas roupas e necessidades básicas, entendeu? Somente isso. Então aqui ele está falando que o sol vai escurecer. Então ele vai girar tão rápido e aí ele vai conseguir tocar aqui, ó. E na hora que ele tocar aqui, ele vai furar essa cúpula. Ele vai furar o firmamento, entendeu? E aí o que acontece? O sol não vai aparecer mais, entendeu? Então esse sol que você está vendo aqui, ele não vai aparecer mais. Então por que que ele falou aqui? Logo depois daqueles dias de aflição, os dias de aflição é o quê? As perseguições e tal e tudo mais que vai acontecer, as pestes, os terremotos, as coisas que vai acontecer. Logo depois daqueles dias, o sol não dará mais a sua... Que dias, né? Quais logo depois daqueles dias de aflição? Os dias que... O que acontece? Aquele dia que eu falei que você vai ter para escapar. Então, você escapou desses dias, aí agora é a hora que o plasma vai descer. O sol não dará mais a sua luz. A lua não dará mais a sua luz, porque desestruturou tudo lá em cima, entendeu? Então tirou a estrutura que estava perfeita. Houve a inversão do campo magnético, entendeu? Então, olha só para você ver. As estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Olha só, as estrelas estão pregadas no firmamento aqui, ó. Olha aqui, mais uma vez aqui, ó.
Aqui o firmamento, aqui as estrelas pregadas aqui, ó. Entendeu? Então, o Sol não vai dar mais a sua luz, a Lua também não vai dar mais a sua luz, porque tudo depende do plasma, entendeu? Para refletir isso aqui, esses dois astros aqui. As estrelas que estão grudadas aqui no firmamento vão cair de lá, entendeu? Porque o firmamento vai ser abalado pelo fogo do plasma, entendeu? Então, o que acontece? Por isso é que fala aqui, ó. Fala firmamento, por isso é que tá aqui, ó. Olha o firmamento aqui, ó. Olha o modelo correto aí. Aqui é um firmamento. As estrelas vão cair daqui desse firmamento, que é uma cúpula que está lá, que protege essa terra aqui. Vamos lá. Cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados, né? Então aparecerá no céu, ó. Depois disso tudo que a gente passar, entendeu? Imagina pedaços do firmamento caindo na terra. Agora vocês imagina a estrela, né? Que as pessoas falam que uma estrela é maior do que o planeta. Se as estrelas fossem maior do que a Terra, quando essa estrela caísse aqui, ela pulverizava a Terra inteira. Só para você ver que essas balelas, que a estrela tem não sei quantos anos-luz de distância da Terra, que a estrela é isso, que a estrela é aquilo, que ela é não sei quanto de tamanho. Eles colocam assim um tamanho gigantesco, né? Os cientistas de hoje, eles colocam o tamanho gigantesco de uma estrela. Então, se essas estrelas que estavam falando aqui, então eles são loucos, né? Quem escreveu a escritura, né? O Criador que está falando aqui, o nosso Salvador, né? Que está falando aqui, ó, porque é a boca dele falando, ele deveria ser um louco, né? Para falar que uma estrela vai cair do firmamento. Porque se ela caísse, ela ia pulverizar, se ela fosse do tamanho que o cientista fala, ela ia pulverizar o planeta. Ia aniquilar de uma vez só, entendeu? Pronto, acabou com esse sofrimento. Mas não, ela não é do tamanho do nosso planeta. Ela é menor, ela está pregada no firmamento. Então, ela é uma coisa grande, mas que está pregada lá. Agora você imagina as estrelas caindo do firmamento. Por isso é que fala que a terça parte da Terra vai ser eliminada. Quando você entra lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, a terça parte dos animais que está na água, a terça parte das ervas, porque essas estrelas vão cair, vão destruir tudo, entendeu? Então você imagina o firmamento quebrando parte dele lá, que a gente não sabe do que ele é constituído, se é gelo, se é vidro, se é o que, e não sabe, caindo de lá de cima, em cima das nossas cabeças. Imagina a estação espacial que está lá que a estação espacial está aqui, ó. Ela está nessa faixa aqui, ó, que é onde que é neutro, né? Que aqui, se você tem um vídeo aí de um cara que ele faz o experimento, que aqui fica flutuando, né? Daqui para baixo cai, desse pedaço aqui fica neutro. E por isso que o plasma não encosta aqui. Então aqui também tem a parte neutra, para o plasma não encostar aqui, que é os dois magnetismos, o negativo ou positivo do ímã, né? Que não deixa esse magnetismo, o plasma encostar no domo. Então, como está falando aqui, né? Logo depois disso aí, o firmamento vai ser abalado, as estrelas vão cair, o sol não vai dar a sua luz. Então, olha só, depois de toda a desgraceira que vai acontecer, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todo o povo da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e grande glória. Então, depois de toda a desgraceira que acontecer, entendeu? Depois que o sol não dá a sua luz, tal, as estrelas cair, aí você vai lá para o Apocalipse, você vai ver que vai ter um período desse período de sofrimento que vai acontecer com as pessoas. Então, depois disso, de tudo isso que as pessoas passar, você e eu que conseguir se salvar, vai estar escondido, né? Que ele falou lá pra gente se esconder. Perseverar o quê? É ajudar aquelas pessoas que estão lá junto com a gente, entendeu? Claro que você não vai levar pessoas ímpias com você, porque se você fazer isso, você é louco de fazer isso, porque podem te trair, entendeu? Tem que ser pessoas com o mesmo espírito ligado com o Pai. Não adianta você querer levar qualquer um. Ah, mas minha mãe, meu pai, meu tio. Não. Se ele não tiver a mesma ligação que você tem com o Pai, se você levar ele, você está levando uma bomba relógio junto com você. Entendeu? Qualquer hora ele pode te destruir. Entendeu? Então, ou você sozinho, ou você com alguém
dá extremamente confiança sua, que tem o mesmo pensamento, a mesma coragem, o mesmo espírito com o Pai, entendeu? Para que você possa se salvar. Então, só depois disso tudo aqui, ó, que a gente acabou de falar, é que aparecerá no céu. Aparecerá no céu o sinal que toda pessoa vai ver. Aí todos os ímpios que estiver aqui, ímpio que a gente está falando é pessoa ruim. Todas as pessoas, sendo elas boas ou ruins, vai ver o sinal dele aparecendo no céu. Todo homem, né? Todo povo, toda terra, se lamentarão. Aquelas pessoas, você e eu, que estamos com o mesmo Espírito do Pai, nós não vamos se lamentar, nós vamos regozijar, porque aquele que a gente esperava está vindo. Agora, aquelas pessoas que estavam fazendo a maldade, colocando marca, chip nas pessoas, estava tentando chipar, que estava fazendo a opressão, que a maioria dos políticos, né? As pessoas do mal, da parte do nosso inimigo, do Satanás, do dragão, entendeu? As pessoas que estão do lado do dragão e que estão participando desses acontecimentos, para isso que aconteça logo, estas pessoas vão se lamentar, falar, nossa, cara, o que eu fiz? O que eu fiz a minha vida inteira, cara? Por onde... Aí é a hora que vai bater o arrependimento. Só que agora já não tem mais, não tem essa de, agora me arrependi. Não, ele te deu a chance para você se arrepender antes dele voltar. Ele voltou, ainda já não tem mais negócio de perdão. Não tem mais negócio de arrependimento, entendeu? Então, e ele virá, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem? Os caras que praticam maldade? Os caras que enganam as pessoas? Os líderes religiosos de dentro das igrejas que estão enganando? De dentro das mesquitas, de dentro das catedrais? É esses que ele vai vir buscar? Não, não é. Ele vai vir buscar os escolhidos. Os anjos vão descer, que são os enviados dele, vai descer e vai juntar o restante dos escolhidos, que estão os gatos pingados nos 4 cantos da terra, nas 4 extremidades da terra, entendeu? Então já mostrando que a terra não é redonda, a terra é plana, entendeu? Então você parte um plano no meio para você ver, vai ter 4 pedaços, entendeu? Então ele vai lá, vai pegar de um lado, pegar do outro, os gatos pingados que vai estar por aí, entendeu? Que é os remanescentes, os que sobreviverem. Então, aqui há muitos questionamentos nessa parte aqui, né? Você vê aqui que a gente vê ensinando nas religiões, igual eu já falei no vídeo anterior, ensinando besteira. Onde que fica o livro de Mateus, criança? Aí a criança vai e responde, é o primeiro livro do Novo Testamento. Aonde que fica o livro não sei o que, entendeu? Ensinando coisas fúteis para as crianças. Entendeu? Hoje em dia, nós estamos falando da religião. Você vai para uma religião, ele só ensina a bitolar a criança a ser um bitola daquela religião, entendeu? Aí ele fazer aquelas reverências bestas no chão, entendeu? Aí eles ficar repetindo e fazendo reza, entendeu? Que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Aí eles ficar fazendo, bitolar a pessoa em heróis bíblicos, né? Que eles chamam. Bitolar, quem que foi o herói fulano de tal, o que ele fez, que não sei o que, isso aí não vai levar a criança a lugar algum. O que deveria ensinar para a criança, por qualquer religião que, vai acontecer uma bagaceira, entendeu? E ensinar desde criança aquela criança ser preparada, ela fazer fogo, ela saber fazer uma cadeira, ela saber fazer roupa, entendeu? Ela saber uma parte médica onde que, por exemplo, se cortou o braço, como é que eu vou fazer para costurar um pedaço do braço? Entendeu? Então ela teria que aprender, se eu quebrar o braço, o que eu faço para colocar o braço se eu não tiver médico por perto? Coisas de utilidade para as pessoas, mas o que? As mães hoje, o sistema doutrinou a mãe ficar longe do filho. Então o filho fica na escola o dia inteiro, a mãe fica no trabalho o dia inteiro, a escola está ensinando porcaria para ele lá, a mãe também não tá muito preocupada com o filho também, porque ela quer se ver livre, entendeu? Para ela tá fazendo as coisas dela, porque as pessoas modernas hoje, entendeu? Quando eu tiver meu filho, vai ficar junto comigo,
entendeu? Vai estar junto comigo, porque eu vou estar ensinando tudo para ele, desde quando ele nascer até o dia que eu não ver ele mais, entendeu? O dia que eu partir, entendeu? Então eu vou estar ensinando para ele o que é útil na sociedade. Igual o Afonso falou, uma coisa que eu achei bastante massa nele é o seguinte, que hoje em dia muito se fala que a nossa sociedade evoluiu bastante, tecnologia, nossa sociedade virou, a gente agora é o tal. A sociedade evoluiu, e você? Entendeu? Essa pergunta é fundamental. E você evoluiu? Entendeu? Você sabe fazer um guarda-roupa de madeira? Não sabe. Entendeu? Você sabe fazer uma cerâmica? Você não sabe. Você sabe construir uma casa? Você não sabe. Eu sei. Por quê? Porque meu pai era pedreiro. Entendeu? Então eu sei fazer uma casa. Na roça, você sabe plantar? Você sabe plantar um alface? Nos meus vídeos aí, ó, tem vários vídeos mostrando eu plantando e mostrando o resultado. Entendeu? As merda que dá, entendeu? As pragas que vai lá e destrói a alface, entendeu? Maracujá, entendeu? Então tá lá um monte de vídeo no canal falando de cultura, de frutas e verduras, entendeu? Numa mata, num lugar, você sabe aonde procurar comida? Você sabe qual comida você vai comer? Então, dá um pausa aqui para mostrar para você. Então, galera, aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Eu já mostrei esse livro aqui, ó, milhares de vezes nos meus vídeos, ó, de agrofloresta, de plantação. Olha aí, ó, se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, Punks no Brasil, ó. Então, aqui dentro, olha só. Tem a foto da planta. Tem o que dá para você fazer com essa planta. Olha só. Olha lá, deixa eu ver qual que é essa aqui. Taioba. Ó, dá para comer a folha. Inhame. Dá para você comer a batata. Dá para você fazer um monte de coisa. Então, aqui dentro, eu vou mostrar não. Você pesquisa aí, ó. Palma. Olha aí, ó. Palma do Nordeste. Dá para você comer, dá para você fazer um monte de coisa. Aí aqui também tem um monte de outras plantas, ó, que você encontra no meio da mata. Você já ensinou isso pro seu filho? Seu filho sabe que planta que ele pode se alimentar se um dia ele ficar se acontecer alguma catástrofe? Sabe? Você já ensinou para ele? Pois é. Você deveria fazer isso. E você sabe? Aqui, ó. Tá aqui dentro. Eu já mostrei um monte de vezes esse livro aqui, ó, nos negócios de agrofloresta. Olha a grossura dele, ó. Tem as ilustrações, ó lá. Tem as plantas, tem o nome científico, você vai olhar para a planta. Deixa eu ver qual que é essa aqui, ó. Olha o dente de leão aqui, ó. Então tem o dente de leão, tem o mastruz, tem aqui, ó, coquinho, abacaxi selvagem, entendeu? Então tem muita coisa aqui que se você olhar no mato, você vai falar, não, isso aí é veneno, entendeu? Porque você não sabe o que que é. A planta que você olha lá, ou você fala que é mato, ou você fala que é veneno, porque você não conhece, entendeu? Então aqui, ó, uma dica ideal para você saber o que tem dentro do mato, para você saber o que você vai poder comer, você não vai passar fome. Então, tem esse outro aqui, ó. Tem esse outro aqui que é muito legal, que chama Bíblia dos Cristais. Então aqui, ó o tanto de cristais, ó, tudo com foto, ó. Foto do jeito que ele é, se você encontrar ele no meio do mato, ó. Foto. Tem um monte de coisas aqui, ó. Calcita, entendeu? Tem que libera cálcio na água, magnésio, entendeu? Então tem um monte de pedras aqui, ó, cristais, que é interessante para você uma hora dessa. Seu filho sabe, você não sabe, entendeu? Então tá aqui, ó, Bíblia dos Cristais, ó. Entendeu? Então, ao invés de você ficar ensinando porcaria pro seu filho em antros de religião, em denominações, nesses lugares, entendeu? Que não vai levar você a lugar nenhum. Então, eu separei aqui algumas questões, né? Que as pessoas falam, né? Isso que eu já havia falado, né? Ao invés de você ficar ensinando besteira que não vai levar seu filho a lugar nenhum, ensine ele a fazer fogo. Você sabe fazer fogo no mato? Se você precisar. Você dá conta de fazer fogo? E no molhado? E à tarde, molhado? Capim molhado, mato molhado. Você sem um pau de fósforo ou qualquer outra coisa que faça fogo. Você sabe fazer? Pois é. Você sabe fazer uma colher ou alguma coisa, um prato de barro? Tem vários canais no YouTube que ensina. Eu sei fazer fogo.
Entendeu? Então se eu ficar lá no meio do mato, eu sei fazer fogo sozinho, só com pedra, só com um pauzinho, entendeu? Sei fazer, sei adaptar o lugar para não no molhado, para eu poder acender um fogo no molhado, eu sei fazer. Logo eu vou estar mostrando para vocês, entendeu? Já tenho o meu kit de fogo também, se eu precisar levar, se eu tiver condições de levar, eu levo meu kit de fogo, né, para fazer fogo no mato. Então eu sei fazer, eu sei montar um abrigo, entendeu? Por quê? Porque o meu tempo na internet é o meu tempo para gasto para mim, para eu poder ficar mais inteligente, para eu conhecer mais coisas, de proveito para quem? Para eu poder fazer, entendeu? Então aqui em casa, quem faz as coisas aqui em casa sou eu. Eu sei mexer na parte elétrica, eu sei mexer na parte hidráulica, eu sei fazer reboco, eu sei pintar. Porque meu pai, quando era criança, ele ensinava o seguinte: você não pode ter um emprego. Porque o emprego, você pode perder aquele emprego. Você tem que ter o quê? Uma profissão. Porque você sabendo fazer uma coisa, aonde você estiver, um pedreiro, ele constrói casa aqui no Brasil, em Porto Rico, no Equador, nos Estados Unidos, na Espanha, na Argentina, qualquer lugar do mundo ele constrói casa. Por quê? Porque é tudo igual, é a mesma coisa, entendeu? Precisa de um abrigo, entendeu? A maioria da instalação hidráulica é a mesma coisa, a maioria dos países. A maioria da parte elétrica, tudo a mesma coisa. Então, o que você tem ensinado para o seu filho? Você tem ensinado para ele estudar, para ele ter um bom emprego, para ele ser um funcionário? E se ele perder aquele emprego dele, como que ele vai fazer? Hoje, antigamente, na minha época, eu trabalhava junto com meu pai. Entendeu? Meu pai falava bem assim: ó, vai pegar o carrinho de mão, vai encher isso aqui de massa, vai fazer o cimento, vai lá assentar tijolo. Ó, não ficou bom não aqui, ó o plumo aqui, ó. Tá vendo que o plumo tá desalinhado? Essa parede aqui vai cair. Entendeu? Faz esse trem direito. Aqui a linha que a gente esticou, pro tijolo ficar aqui, ó, alinhado nessa linha. Entendeu? Bota o plumo lá de novo, coloca direito. Entendeu? E se precisasse, eu tinha que refazer 300 vezes lá o negócio. Essa massa aqui não ficou boa não. Por que não ficou boa? Porque tem que estar uniformizada. Vai mexer mais. Ai, pai, mas minha mão já tá toda cheia de calo. Problema seu. Você não tem que comer? Então, você tem que comer, não tem? Pra a gente poder comer e ganhar o sustento, você precisa fazer uma coisa bem feita. Então, eu e o meu irmão, a gente teve que ralar todos os dias. Entendeu? E isso foi quando a gente mudou. Entendeu? Quando a gente morava na roça, vai pegar aquilo ali pra mim. Vai lá fazer mandioca, vai lá pegar as mandioca para fazer farinha. Vai descascar esse mandiocal aqui. Vamos lá capinar comigo. Lá, limpar os pés de laranja lá embaixo. Entendeu? Então, aprendi desde pequeno a plantar, a sobreviver. Então, lá a gente vivia com pouco. Lá não tinha pão, lá não tinha bolacha, lá não tinha nada disso. Era o que tinha lá para comer, era o quê? Carne de manhã, ovo, farinha, banana da terra, entendeu? Então, batata cozida. Essa era a nossa alimentação de manhã. Aí o que acontece? Meu pai resolveu mudar lá do campo, que ele achava que estava ruim, para a cidade. Foi ser um pedreiro. Porque o meu avô era pedreiro. Meu avô era pedreiro, já construía. E aí meu pai pegou a mesma profissão, que queria passar essa mesma profissão para mim. Só que eu aprendi tudo que ele queria fazer, mas eu não quis tocar essa profissão para frente. Eu fui para outra parte, para engenharia de transportes. Então o que acontece? Depois da engenharia de transporte, eu vi que não combinava comigo. Eu fui fazer o quê? Fui fazer design. Entendeu? Então, e daí eu também vi que agora eu entendi o que era o que eu gostava, que é medicina. Entendeu? Que é coisa relacionada à saúde. Então o que acontece? Eu peguei e fui me especializar nisso aí. Pra quê? Pra eu poder me sobreviver. Entendeu? Sobreviver dessa forma, ajudando as pessoas, falando o que serve, pesquisando. E eu sempre fui pesquisador e indagador das coisas. Eu nunca engoli um negócio sem saber o porquê. Ah, por que, pai, que eu tenho que colocar essa cerâmica aqui desse jeito aqui? Não, porque sim. Não, pai, eu quero entender qual que é o porquê. E quando eu chegar num problema, que eu vou chegar no porquê sim. E esse porquê sim vai me atrapalhar. Aí meu pai, ó, você tem que deixar a cerâmica com a nivelação pro lado da saída da água. Por quê? Porque quando a pessoa, olha só pra você ver o tanto que é massa. Quando a pessoa for rapar, ele já se colocava com a pessoa vai ter que limpar o lugar.
Então, quando você for limpar, você vai levar a água para a saída da porta. Então, toda inclinação, uma inclinação mínima para que a água possa descer para lá. A água não pode fazer poça dentro do quarto ou dentro de uma sala. Ela tem que ir escorrendo para fora, para onde você vai limpar. Então, eu fui entendendo o porquê das coisas. Por que eu tenho que colocar o plumo aqui, pai? Porque a parede não pode ficar torta. Se a parede ficar torta, a estrutura do peso do madeiramento com o telhado vai derrubar a parede. Então a parede tem que ficar reta. Ele tem que ficar linear na parede. Entendeu? Então eu fui aprendendo aquilo. E aí eu te faço a pergunta agora. O que você aprende? O que você passa para os seus filhos? O que você vê na internet? Está te beneficiando em alguma coisa? Não tá. Então isso aí não faz parte das coisas que o Criador quer para você. Ele quer que você aprenda as coisas. Ele quer que você saiba costurar. Ah, rasgou sua blusa. Ah, então você vai lá, aprende a costurar. Pega uma agulha, pega a linha, vai lá e faz um remendo. Entendeu? Ele quer que você saiba fazer isso. Ele quer que você saiba fazer um sapato. Entendeu? Uma mata. Como é que você vai fazer quando o seu sapato acabar? Você vai andar descalço? Então você tem que saber fazer um calçado com os recursos que estão à volta de você. Se você não sabe, você vai ficar para trás, entendeu? Um mais forte do que você que vai ser a lei da selva. E quem é mais forte na selva, mais rápido, mais ágil, ele se sobressai. Outra pergunta, né? Outro questionamento que as pessoas me fizeram. Todos os líderes, a maioria dos líderes religiosos são bons, Samuel. Tem muita gente boa, tem gente ruim, tem gente boa. Não, todos os líderes religiosos são pessoas más. Mas isso quem falou não é eu que estou falando. É o nosso Salvador. Quer ver? Nós estamos em Mateus 24, né? Nós estamos em Mateus 24. Vira a página aí. Vira a página aí. Aqui, ó. Mateus 23. Vou pegar aqui só um pedacinho de como que o nosso Salvador falava com os líderes religiosos. Pastores, eram os pastores da época, eles eram os padres da época, eles eram os guias, só muda o nome. Pastor, padre, guia, Exu, pai de santo, é tudo a mesma coisa, não muda nada. Olha só, olha como que ele falava aqui com os... Aqui, ó. 23. Aqui, ó. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas. Aí ele termina aqui o negócio. Aqui ele fala o que, ó? Ai de vós, vocês são condutores de cegos. Entendeu? Então se você for lendo aqui o capítulo 23, ele chama os líderes religiosos de raça de víbora. Ele chama de hipócritas. Entendeu? Ele fala que eles são guias de cego, que vai cair todo mundo no buraco, entendeu? Um cego guiando o outro, vai cair os dois no buraco, entendeu? Então não existe líder religioso bom, tira isso da sua cabeça. Eu estou falando isso porque eu conheço várias pessoas que eram líderes religiosos e deixaram de ser líderes religiosos porque descobriram a verdade, entendeu? Eles leram isso aqui, ó, porque ele era um escolhido. Ele leu isso aqui, o Criador, o nosso Salvador, deu entendimento para eles, entendeu? Então o que ele viu? Ele falou, cara, eu estou guiando cego, entendeu? Então eu vou ter que sair daqui. Tira da sua cabeça que o líder religioso é um cara que ele age por conta própria, porque não é. Toda estrutura religiosa, ela tem um líder, ela tem o comando geral deles, entendeu? Seja ele um evangélico, um católico, um budista, sei lá o que, ele tem um comando geral lá em cima. E o comando geral designa as ordens para os que estão embaixo. E os que estão embaixo designam as ordens para os outros, que chega lá nos padres, pastores, bispos, sei lá o que passa para as pessoas. Entendeu? É a mesma estrutura governamental de uma cidade, é a mesma estrutura governamental do sistema religioso. Todo pastor, ou padre, ou quem quer que seja, líder religioso, ele deve submissão ao que está em cima. O que está em cima olha para ele e fala bem assim, ele não está fazendo do jeito que a nossa instituição quer. A nossa instituição não é... Ele está falando, a nossa instituição aqui é o Criador, é as coisas que o Criador falou aqui, é o que está escrito aqui, o mandamento. A religião tem que ser o quê? Ajudar o próximo, fazer as coisas boas, entendeu? É isso que os líderes religiosos estão fazendo? Não é. Por quê?
Porque esses caras que estão embaixo, que controlam o povo, eles têm um chefe que está em cima. E se esse chefe vê que ele está fazendo alguma coisa fora do que tem dentro, do que a religião dele manda, esse aí é demitido. Entendeu? Ó, infelizmente você não tem como você ficar mais na nossa religião, porque isso aí que você está falando vai contra a nossa doutrina. É a doutrina do Salvador? Não é a doutrina do Salvador, é a doutrina da religião. Ah, aí você vai ver que dentro da católica tem as dissidências. Tem a católica não sei o que, a católica animada, a evangélica animada, a evangélica tradicional, e cada uma tem uma doutrina que é totalmente diferente da doutrina da Escritura, entendeu? A doutrina que eles adotou para eles. E lá tem um líder. E aqui na Escritura, o Salvador falou o seguinte: chegou um caso lá que a mulher falou bem assim: qual desses dois meu filho aqui vai assentar lá do seu lado, que não sei o que, qual deles vai ser o maior? Aí ele virou para ele e falou bem assim: o maior no reino dos céus é aquele que serve e que ele se entrega. Se o seu filho quiser ser o maior, ele precisa ser o menor, ele precisa servir. Por que ele quis dar esse exemplo? Porque ele era todo poderoso, ele estava lá em cima e ele desceu de lá para servir, ele desceu de lá para se entregar, entendeu? Por mim, por você. Então ele queria que nós fazéssemos as mesmas coisas, um pelos outros, só que é diferente. Diferente por quê? Porque ele não deixou líder sobre ninguém. Aí o cara pegou, ele constituiu o líder dele lá, né? Que é sei lá, o guia dele, né? O manda-chuva lá, da religião dele. Aí aquele líder, ele que recebe as informações do pai, ele que passa. Sendo que na própria Escritura está falando que o véu foi rasgado para você ter acesso direto ao pai. Entendeu? Você entra dentro do seu quarto, você faz as suas orações, você faz as suas preces e o pai te responde. Por quê? Porque agora eu não tenho intermediário entre o pai e eu, porque o Espírito do Pai está dentro de mim, eu sou a casa agora, eu sou o templo. Eu não preciso ir num templo de pedra para fazer isso. Só que as pessoas estão sendo enganadas. Então, quando o líder religioso quando ele enxerga o que está escrito dentro da Escritura, ele larga. Um bom exemplo disso foi o Paulo, né? O Paulo, que era um pastor, que era um bispo, que era um cara lá ligado à religião, e quando o Espírito do Pai falou com ele, as escamas caiu do olho dele e ele pôde enxergar normalmente. Tanto é que ele se referiu a tudo que ele aprendeu, tudo de religião que ele aprendeu, ele falou que foi cocô para ele, esterco, que não valeu de nada aquilo, que é igual eu tô falando. A coisa principal que você deve ensinar para sua criança no dia de domingo é sair com ela e ensinar ela a fazer alguma coisa. E você tem que praticar aquela coisa, entendeu? Eu vou fazer aqui um pão, por exemplo, um padeiro. Você vai lá e é um padeiro, o cara vai aprender a fazer um pão. Para ele poder fazer um bolo, um pão, um biscoito, alguma coisa, ele tem que praticar. Se ele não praticar, ele não vai conseguir fazer o pão, ele não vai conseguir fazer aquela coisa, o bolo, o doce, sei lá, entendeu? Por isso é que você precisa estar ensinando seu filho coisas boas e ensinando seu filho a praticar. Aí agora eu te pergunto o seguinte: todos esses caras aqui, que estavam dentro da religião naquela época, que eram os pastores, que eram os padres, que eram os budistas, que eram os hinduístas daquela época, que tinha a religião dele lá, todos eles foram contra o nosso Salvador. Entendeu? O nosso Salvador bateu de frente com eles aqui, ó. Lê aí o capítulo 23 aqui que você vai ver se não foi isso que aconteceu. Todos eles bateram de frente. E o nosso Salvador, pá, na cara de todo mundo, entendeu? Por quê? Porque ele contra essas pessoas que são os líderes religiosos, ele era duro. Você vê que ele falava normal com todo mundo, mas quando chegava um líder religioso, ele, raça de víbora, serpente. Serpente no nosso dia poderia ser desgraçado, seus fela da mãe, entendeu? Porque ele estava usando a linguagem dele daquela época, entendeu? A gente não sabe qual era a linguagem, mas ele estava usando uma linguagem dura. Hipócritas, raça de víboras, dragões, entendeu? Então ele estava xingando aqueles caras, ele estava agindo com pacificação, ou ele estava agindo com ira, com raiva daquela coisa que estava acontecendo lá, com raiva. E aí o que aconteceu com ele? Esses pastores, esses padres, esses bispos, esses budistas, esses hinduístas, todos esses que compõem religião, foram lá e mataram ele, crucificaram ele numa cruz, entendeu?
deixaram ele lá exposto. Aí, galera, ó, vocês vão seguir esse cara aí, ó, ó lá, ó como é que ele ficou lá, ó. Vocês servem de exemplo, ó, pra você. Quem ficar do jeito desse cara aí, olha lá como é que eles vão ficar, entendeu? Mais tarde, o Império Romano se ligou com a religião e transformou nessa religião que a gente vê hoje aí. Quem se levantou dos que estavam com o Salvador para destruir essa religião? Ninguém, todos foram mortos. Então, isso quer dizer para você que está aí agora me assistindo, que esta religião está viva aqui hoje. Aqueles caras que mataram o nosso Salvador 2000 anos atrás, é os mesmos que estão aqui nesse momento, governando o sistema. Ah, mas o meu pastor, o meu cara lá é bom. Em primeiro lugar, o Criador não colocou nenhum líder sobre você. Você que está colocando que ele é um líder seu, entendeu? Então você é o seu próprio líder e ele é o líder de todo mundo, entendeu? Então nós somos as ovelhas e ele é o pastor. Entendeu? Não existe outro pastor a não ser ele. Ele é o pai, ele é o criador. Então, quando esse cara que está acima de você, que você colocou ele lá, ele descobre esses negócios que está escrito aqui, ele sai, porque a religião dele não vai deixar ele falar o que está escrito aqui, a verdade. Entendeu? A doutrina da religião dele não vai deixar. Ele vai ter que sair. Ele vai pular fora do barco. Entendeu? Como muitos pularam, como Paulo pulou. Um bom exemplo aqui, ó, tá aqui dentro. Paulo deixou de ser pastor. Paulo deixou de ser padre, bispo, quem quer que seja, entendeu? E virou um cara normal, entendeu? Fabricando as tendas dele, vivendo das próprias mãos, fazendo as coisas dele lá, entendeu? Os afazeres dele do dia a dia, igual você teria que fazer. Aí, eu me perdi aqui e nem sei aonde eu tô mais, mas vamos lá. Aí, como eu tava falando, né? Ninguém não se levantou nenhum líder religioso para destruir esses caras. Aí eu te pergunto, você tem coragem de deixar o seu status de pastor, os seus carrão de luxo, para não ser pastor mais, para não ser mais padre, entendeu? E seguir realmente o que o nosso pastor aqui, ó, do capítulo 24 está falando? Você tem coragem de fazer isso? Você é um homem de verdade? Você tem 2 cunhão debaixo das pernas? Você é uma mulher de verdade? Entendeu? Que quer realmente fazer o que ele está mandando aqui dentro? Então você tem que sair do lugar onde você está e pregar a verdade, falar a verdade para as pessoas, entendeu? Enquanto você estiver lá, do jeito que você está, seguindo um líder que ele não te mandou, o líder é ele, não é pastor, não é ninguém, é ele, entendeu? Enquanto você estiver lá, você é um enganado, você é conivente com esse sistema. Você já aprendeu agora que esse sistema é ruim, que esse sistema está fadado a cair, entendeu? E você está lá dentro. Ah, mas ele é bonzinho demais, ele vai perecer junto com os outros, não tem jeito. Com o nosso Salvador não tem essa, ou você está do lado do mal, ou você está do lado do bem, não tem esse meio termo. Ah, ele é bonzinho, ele está lá, entendeu? Ah, tipo assim, eu tô dando o dízimo lá na igreja, mas o que eles vão fazer com o dinheiro é problema deles. Não. Entendeu? Se eles estão alimentando o luxo deles lá, é problema seu e não deles, entendeu? Porque com o nosso pai, ele não tem meio termo. Ou é sim ou é não. O que vem disso, o que vem do sim ou do não é do maligno, entendeu? Então com quem que você tá? Com o maligno? Então você tem que ver, né? Aí, você tem coragem, a pergunta é, você tem coragem de deixar o seu status e viver o que a palavra, o que o Criador, o nosso Salvador, falou para nós fazermos? Você tem coragem? Você tem coragem de ser envergonhado, de ver as pessoas falar, aquele lá era um pastor, ó, da igreja fulana de tal, aquele lá era o padre, ó, que pregava não sei o que, aquele lá era o pai de santo, ó. Legal, o cara era top, agora tá falando um monte de loucura, cara. Loucura da escritura. Você tem coragem de ver as pessoas falando isso pra você? Você lembra de Noé? Noé também foi assim, quando o Criador falou com ele. Falou, ó, constrói uma arca que vai chover. Entendeu? Se Noé fosse um idiota, ele tinha falado bem assim, ah não, eu vou construir não. O que o povo vai pensar de mim? Ai, olha só, eu construindo essa arca aqui, eu plantando árvore para construir a arca. Entendeu? Depois de 120 anos que o cara gastou para construir o negócio. Entendeu? Então o que o povo, ele construindo lá e o povo, 120 anos, o povo rindo, nadando de risada nas costas dele.
Só que na hora que a água caiu, quem que riu por último? Noé, porque Noé entrou dentro da arca, o Criador fechou a porta e ele, ó, entendeu? E o outro, as águas levaram eles. As águas do dilúvio pegou e varreu eles da terra. Quem que riu por último? Noé, porque Noé obedeceu. E você, pastor? E você, padre? E você, pai de santo? Entendeu? Você tem vergonha do Criador? Porque se você tiver vergonha dele, vai ter vergonha de você no último dia. Então isso aí é muito doido, entendeu? Aí, igual eu falei, quem destruiu o sistema religioso? Ninguém destruiu o sistema religioso. Então, ele está presente aqui nos dias de hoje. Se ninguém 2000 anos atrás conseguiu destruir ele está presente, mais vivo do que nunca hoje. Entendeu? Fazendo o quê? As mesmas coisas que os caras do antepassado faziam. Entendeu? E ainda falando a respeito do Salvador, o mais tenebroso de tudo. Ele evoluiu o sistema religioso. Porque lá ele não falava do Salvador, entendeu? Ele falava das leis de Moisés. Agora não, agora ele tomou posse das leis, de tudo que era aquelas religiões lá, e ainda pegou o Salvador e colocou no meio para poder te enganar melhor, entendeu? Fez a Bíblia, né? Fez a Bíblia casadinha para te enganar melhor. Então o que eu te falo, né? O que você tem feito com as suas ações, né? Se você faz parte desse sistema, indiretamente você é conivente com esse sistema. E o pai não aceita pessoas coniventes com o mal, entendeu? Então você vai ser varrido da face da terra, junto com os companheiros seus. Porque ou você está de um lado, ou tem como você adorar dois senhores. Ou você está do lado do pai, do Criador, fazendo o que é certo, ou você está do lado do maligno, do dragão. Entendeu? Fazendo o que é errado indiretamente. E achando que está fazendo certo. Você achar que está fazendo certo, não vai te livrar do fogo eterno. Entendeu? Do plasma que vai cair sobre sua cabeça. Antecipação. A palavra é antecipar. Você não consegue fazer nada. Olha só, um curso de engenharia dura 4 anos. Quando você começa a fazer engenharia, você já sabe fazer ponte. Você já sabe construir edifícios. Você sabe fazer alguma coisa? Não. Você vai estudar 4 anos de engenharia, depois você vai fazer um estágio, depois você vai entrar na parte de construção. Então, demora um tempo para você poder fazer as coisas, entendeu? Para você poder adquirir. Agora, eu te pergunto, quando o mal vier sobre a terra, o que você sabe fazer? Por isso que eu falo aqui, ó, antecipação. Não tem como você aprender nada em cima da hora. Entendeu? Tudo que eu aprendi de medicina foi estudando várias horas e praticando, fazendo em mim. Por que no meu canal eu sempre falo bem assim, testando e postando? Porque primeiro eu testo para ver se funciona, testo em mim, testo na minha esposa, testo no meu pai, testo na minha mãe, para ver se não vai ter nada, entendeu? Primeiro testo em mim. E as pessoas vão ter a melhora, eu pego e vou falando no canal. Entendeu? Por quê? Porque a base do que eu faço é o teste. Se der certo, bem. Aí eu vou fazer um monte de coisa, não deu certo. Então nem vou falar, porque não deu certo. Entendeu? Então, se você não antecipar, como é que você vai fazer para aprender o negócio em cima da hora, na hora que vir a adversidade sobre a terra? Então você tem que ficar esperto, você tem que aprender as coisas agora. É agora que você precisa, botar as coisas para moer na sua vida, entendeu? Moer que eu tô falando é o seguinte, você aprender as coisas, você aprender a plantar. Entendeu? Lá no negócio eu mostro um monte de coisa. Melão de São Caetano eu plantando, berinjela, cana, alface, couve, rúcula. Todo tipo de erva eu já plantei, eu sei plantar, eu sei quando dá, eu sei como que é a estação, o que precisa, entendeu? Se na chuva vai melar, qual que é a planta que mela na chuva, qual que é a planta que gosta de chuva, qual que é a planta que gosta de sol. Entendeu? Ninguém deu crédito pra mim. Olha lá, os vídeos de agrofloresta meu, não tem acesso nenhum, porque ninguém tá nem aí com isso. Entendeu? O que ele quer? É ficar no YouTube vendo os caras de comédia falar pra ele ficar rindo. Entendeu? Isso é o entretenimento do dragão. O dragão tá entretendo todo mundo com futebol, com Big Brother, com piada, com comédia, com um monte de bobeira que não leva você a lugar nenhum. E as coisas de utilidade... você não vê, você não pesquisa, você não vai atrás, você não tem curiosidade, entendeu? Você não tem curiosidade.
Sua avó falava para você sobre as plantas medicinais, ó, você não dava crédito, você não tá nem aí, você tá o quê? Videogame, entendeu? É besteira, é fumar maconha, é beber cachaça, é fazer churrascada, entendeu? É ouvir música profana que vai acabar com o seu ouvido, com a sua mente, com o seu coração. É isso que as pessoas querem hoje, entendeu? É mentir, é falar que quando chega alguém, você falar pro seu filho, mandar falar que você não tá. Ah, mas ele, fulano, é da religião, ele não mente não. Mas vai lá dentro da casa dele pra você ver se ele não mente. Entendeu? E quem que é o pai da mentira? Satanás, dragão. E para onde que você vai? Porque com o Criador não tem dois senhores. Se você está mentindo, você está da parte de quem? Do Satanás, do dragão. Entendeu? Então, eu mostrei o giro da bailarina, né? Aí eu te pergunto, o que você sabe fazer? Qual que é a sua profissão? Ah, eu tenho um emprego de balconista. Então, vai nesse emprego e vai arrumando uma profissão para você poder sair desse emprego e você sobreviver e manter sua casa. Qual que é sua profissão? Entendeu? A avó da minha esposa, achei legal demais que ela falou. Porque eu fui lá na casa da avó da minha esposa, troquei todas as torneiras que estavam estragadas, entendeu? Troquei todas as torneiras, troquei tomada, arrumei as lâmpadas que estavam... Porque meu avô, que é o avô da minha esposa, ele já é idoso, tem 75 anos. Então ele não consegue mais, com a destreza, trocar umas coisas. Então eu fui lá e arrumei um monte de coisa lá. Aí ela falou pra minha esposa, nossa, se vocês não trabalhar mais com isso, com saúde, com negócio, ele sabe se virar para todo lugar, né? Ele pode trocar uma resistência de chuveiro, ele pode ir lá e trocar encanação, entendeu? Eu falei bem, até se precisar de capinar, eu vou lá e capino, entendeu? Tô lá com o avô dela, a gente tá fazendo a horta, né? Que a gente já tem tomate, já tem couve, tem bertalha, que era uma planta que eu não conhecia, tem a erva cideira, que é aquela da folha, tem cana, entendeu? Tem, que mais? Manjericão, cebolinha, entendeu? E depois eu vou filmar lá e vou mostrar pra vocês, que é a horta que quando eu cheguei eu já comecei a fazer com ele, eu animei ele falou, nossa, ele queria se mover, mexer o corpo e tal. Eu falei, vamos fazer uma horta. Na hora que eu falei de fazer a horta, ele ficou doido. Então vamos, entendeu? Então a gente já fez uma horta, as negócios já tá grande, eu já tô comendo os tomates também, entendeu? Então, o que você sabe fazer? O que você ensinou pro seu filho, entendeu? Para ele saber fazer no tempo de adversidade. Você ensinou ele contar os versículos da Bíblia? Você ensinou ele decorar as parábolazinhas da Bíblia? Ou você ensinou ele fazer uma coisa que vai ser útil para ele no dia da perseguição? Isso é chocante. Isso aí é tapa na cara. Esse vídeo é tapa na cara de muita gente. Eu não tô nem aí. Se você quiser desinscrever do meu canal, pode fica à vontade, entendeu? Que eu quero fazer a vontade do Criador. E eu quero que você seja meu amigo com isso, entendeu? Quero que você esteja bem. Ó. Eu quero que você esteja sim com o Criador. Você e ele seja carne e unha. Você e sua família seja carne e unha. Agora, se essas palavras verdadeiras que eu falei te atingiu, doeu, porque só dói quando a gente aperta na ferida. Se doeu em você, é porque tem resultado, cara. Agora é só você mudar, entendeu? Agora, se você não é um escolhido, você tem maldade dentro do seu coração, não sabe liberar perdão, desinscreve do canal, vai embora, vai ver o Whindersson Nunes fazer gracinha. Vai ver ele lá, ó, milionário lá, e você pobre, entendeu? No dia que caiu o plasma, vai queimar ele e você, entendeu? Olha só pra você ver o tanto que é forte. Vai queimar ele e você, porque ou você tá do lado do dragão, ou você tá do lado do Criador. Só existe dois caminhos, não tem jeito. Ou é a porta larga que vai pro dragão, ou é a porta estreita que vai pro Criador. Você tem que decidir qual lado você vai ficar. Isso mesmo. E aí, você sabe, eu coloquei aqui, né? Você sabe fazer fogo, você sabe caçar, você sabe pescar. Eu tenho uma mala de pesca, que eu pesco desde quando eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade, na beira da represa, foi o primeiro peixe que eu peguei, foi um corró. Eu lembro como se fosse hoje, que as pessoas falam como é tilápia, né? Lá em Goiás a gente chama de corró, entendeu? É tilápia. Então foi o primeiro peixinho que eu peguei na minha vida, quando eu tinha 5 anos de idade. Minha tia Sebastiana, que ia comigo para a beira da represa pescar comigo, e me ensinou. Por quê? Porque lá era passado de pai para filho, entendeu? Saber as utilidades. Eu quero comer um peixe, eu quero pescar, eu quero caçar, então você tem que aprender.
E você só aprende praticando. Não tem jeito de eu falar, você com o braço cruzado, você aprender alguma coisa. Então beleza, né? Então a gente passou aqui para a parte do Filho do Homem, né? Que o Filho do Homem veio nas nuvens com grande poder e glória. E esse Filho do Homem veio depois que a estrutura do firmamento foi abalada, que as estrelas caíram e bababá. Então, nós que estamos aqui vamos passar por essa tribulação. Não pense você que você vai ser arrebatado. A pessoa que está falando isso para você dentro de igreja, dentro de denominação, dentro de mesquita, de sei lá o que, tá te enganando. Entendeu? É um falso profeta que ele falou aqui. Não acredite. Não acredite nessa besteira de arrebatamento. Entendeu? Porque você vai passar pela grande tribulação. Eu vou passar por ela. Entendeu? Você também vai. Depois que a gente passar por ela, é que o Filho do Homem, que é o nosso Salvador, vai voltar. Mas enquanto ela não passar, ele não vai voltar. Quem está achando que eu vou subir primeiro, eu vou subir com o Pai, eu sou muito bonzinho, entendeu? Você não vai, porque ele não vai vir, ele vai vir depois, aqui está falando. E ele virá os seus anjos e tal, os anjos vai recolher os escolhidos, não são todos, a porta é estreita, vai recolher os escolhidos de todas as 4 partes, extremidades da terra. Aprendei agora a parábola da figueira. Quando já os seus galhos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então os galhos estão secos da figueira, que eu já tive o pé de figos, eu sei como é que é, entendeu? Tem até um vídeo no Facebook que a minha corujinha estava em cima do pé de figo, ele cai as folhas tudo. Aí eu vou lá, dou uma podada nele e tal, e aí ele começa a brotar. E ele brota justamente no verão. Quando começa a chegar o verão, ele começa a brotar, entendeu? E aí ele renova tudo, as folhas dele ficam toda bonita, entendeu? Então aqui ele fala aqui, ó, que quando ele começa a brotar, você sabe que o verão tá vindo por aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas vos aconteçam. Ah tá, não, eu li aqui errado, é a parte de cima aqui. Aprendeis a palavra, sabeis que o verão, igual vós, quando vide todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, estáis à porta. Então, ele está falando o que aqui? Ele mostrou a parábola da figueira, que a figueira cai as folhas e os galhos renovam. Você sabe por causa das estações, vai acontecer isso. Aí agora ele está falando o seguinte: quando acontecer todas essas coisas, que coisas? As guerras, os rumores de guerra, as pestes e tal e tudo mais, sabeis que ele está às portas, ele está chegando. Entendeu? Que é no versículo 33. Igual vós, quando vides, quando vocês verem todas essas coisas que ele falou anteriormente, vocês devem saber que está próximo, ele já está às portas, entendeu? Já está abrindo a porta para passar para o outro lado, já está chegando, entendeu? Então é por isso que você tem que se preparar, por isso que esse vídeo é prepare-se, né? Igual aquele cara, tem um cara na internet aí, que é o irmão Rubens, que ele fala, a respeito, prepare-se, o nome do canal dele, que é porque você tem que se preparar. A palavra hoje é prepare-se, porque o tempo não vai ficar fácil. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então quem está falando aqui é o nosso Salvador. Ele está falando que qualquer coisa vai passar, menos o que ele falou. Então, em quem que eu tenho que prestar, em quem que eu tenho que prestar atenção? Nele, porque ele sabe, ele estava lá em cima, ele desceu aqui, então tem que prestar atenção nele, entendeu? Os apóstolos falou muito bonito, falou, eles fizeram coisas maravilhosas, fizeram, mas em quem que eu devo prestar, como é que chama? Em quem que eu devo obedecer? Devo obedecer ele, porque ele falou assim, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então tudo que ele falou aqui vai acontecer. Vai acontecer. E é para isso que eu estou chamando a sua atenção. Se você quiser permanecer vivo, se você quiser sobreviver, né? Talvez você não é um escolhido, então aí já não posso fazer nada. 36.
Agora aqui ele vai falar para você vigiar. O 36 ele está falando o seguinte, para você agora prestar atenção nas coisas que vai acontecer, vigiar. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem ele. Só para você ter ideia, ele falou, nem eu sei. É na hora que o pai fala assim, ó, desce. Essa é a hora. Entendeu? Então aí ele desce. Nem os anjos sabem, nem as pessoas sabem, nem o próprio Salvador sabe. Quem sabe é só o pai. E é na hora que o pai falou assim, vai, é que ele vai. Entendeu? Por isso que a gente ainda tá normal. Ainda tá aqui na terra. A respeito daquele dia, ninguém sabe a hora, nem os anjos do céu, nem o filho, mas unicamente o pai, aqui ó, versículo 36, unicamente o pai, é só ele que sabe o dia e a hora, que ele vai voltar. Mas isso você já viu a tribulação toda que a gente já passou, né? Você já viu que a gente já passou pela tribulação, a gente já passou pela inversão do campo magnético, a gente já passou pelo plasma que desceu, entendeu? O campo magnético voltou ao normal. E é aí que ele vai voltar. Como foi na época de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Agora, para explicar essa parte aqui, eu tenho que pegar a parte de Noé para você entender. Porque senão você não vai entender. Então, vamos lá. Então eu imprimi aqui, ó. Eu imprimi aqui a parte, né, que é o Bereshit. Bereshit, que começa no capítulo 6, né? Para você entender como que foi na época de Noé. Então eu vou ler aqui. Quem quiser pega a sua escritura aí, vai lá no capítulo 6 de Bereshit, nome corrompido, Gênesis, né? E tá lá, versículo 1. Aconteceu que os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra, e nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram muito formosas, e tomaram para si mulheres, de todas elas as que escolheram. Então o que aconteceu? Esses filhos do homem, eu não sei quem, filhos de Deus, não sei quem que era, não sei se eram os anjos, não sei se eram os demônios, não sei quem que é, só sei que tá falando aqui, os filhos de Deus tomaram essas filhas das mulheres humanas. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Então, ele já colocou aí uma meta. Por que a gente não vive mais de 120 anos? Porque o Criador estipulou aqui para a gente viver até 120 anos. Então, a sua energia vital, o Criador colocou... Quando você nasce, você já está incorporado 120 anos na sua energia vital. O que vai fazer você viver 120 anos ou não é como você gasta a energia vital. Se você fumar, você está reduzindo a energia vital do seu corpo. Se você beber cerveja, você está reduzindo a energia vital. Entendeu? E assim sucessivamente. Se você vai lá e deita com um monte de prostituta, ou vai lá e vira um homossexual e começa a fazer sexo anal, então você está fazendo com que o seu tempo de vida baixe. Entendeu? Você vai lá e, vamos colocar aqui, come uma carne contaminada. Você passa uma contaminação de algum produto químico no seu organismo. Você vai reduzir o tempo do tempo vital seu, entendeu? Então, o que vai definir isso é você. As consequências das atitudes que você faz dentro de você sabe o que é o certo e o que é o errado. Quando você está fazendo uma ação errada, automaticamente dentro de você, algumas vezesinhas vai falar para você. Mas como você vai insistir naquela coisa errada que você está fazendo, o que vai acontecer? Essa coisinha já vai ser neutralizada. Falar bem assim, ó, o órgão excretor, que chama ânus, foi feito para excretar cocô. Não foi feito para penetração de um pênis, de um homem, entendeu? Ou sei lá o que. Então o que acontece? Quando você faz a penetração de um pênis no ânus de um outro homem ou de uma mulher, não precisa ser necessariamente um homem ou uma mulher. Quando você introduz alguma coisa no ânus, você começa a destruir ele. Você está destruindo o corpo. Automaticamente a energia vital está baixando. Isso aí eu estou falando a respeito do homossexualismo, que é o que está aqui dentro da escritura, entendeu? Não é eu que estou falando. A escritura que está falando. Então, se você quer brigar, briga com a escritura. Então, automaticamente, o seu tempo de vida está baixando. Você pegou um cigarro e acendeu. Você jogou gás carbônico para dentro do seu pulmão. Automaticamente, você está perdendo aí
a sua energia vital de 120 anos. Então, se você fumou 1 ano, você tem, vamos colocar aqui, 119. Você fumou 2 anos e aí vai caindo. E aí os seus órgãos vão entrar em colapso. E aí você vai diminuir 10, 20 anos de uma vez. Aí você vai para 100. Você estragou mais, aí você vai para 80. Você estragou mais, 40. E assim sucessivamente. Até entrar um câncer no seu corpo e te matar. Então, ele falou aqui, reduziu o tempo de vida. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também não sei a respeito disso, entendeu? Talvez foi aí a fusão aí dos homens com os filhos de Deus aí que está falando. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e elas geraram filhos. Olha só que interessante. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houveram na antiguidade, os homens de fama. Os filhos de Deus entraram às filhas. Então quer dizer que eles penetraram ela, colocaram alguma coisa lá dentro do útero delas, entendeu? E elas geraram filhos. E eles foram, aí vocês entenderam, foram os valentes, os homens famosos da antiguidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações só eram para a maldade continuamente. Então, não precisa nem falar nada, né? Vocês já estão vendo aí o que está acontecendo. Então, naquela época, no tempo de Noé, que é o tempo que ele está falando aqui, ó, olha só o que estava rolando, ó. O Senhor viu que já multiplicou a maldade. Pai matando o filho, entendeu? Homem fazendo sexo com animal, mulher fazendo sexo com animal, homem fazendo sexo com homem, mulher fazendo sexo com criança, homem fazendo sexo com criança, entendeu? Maldades sexuais, maldade também normal, que se você vai lá e vê em Sodoma e Gomorra, todo tipo de maldade tinha lá, entendeu? Então eles eram totalmente pervertidos, fazia contra tipo de horror, entendeu? Aqui matava hoje, pai matando filho, filho matando pai, entendeu? Ninguém se respeitando. Então dá pra você ver como que tá a maldade. Hoje você passa perto de uma pessoa morta, é normal pra você, entendeu? É normal você ver um semelhante seu morto no chão, entendeu? É normal você ver um cara assaltando e não fazer nada, entendeu? Você deixar assaltar, você deixar roubar. Hoje é normal, porque virou a maldade. Na época de Noé, mesma coisa. Maldade se multiplicam. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Em outras traduções não está arrependeu, tá? Essa tradução aqui está arrependeu. Em outras traduções, o coração de Deus ficou pesado em ter criado o homem. Ele não se arrependeu. Ele tipo assim, ele ficou triste por ver o homem fazendo o que ele estava fazendo. Então disse o Senhor: destruirei o homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Me arrependo de ter os haver feito. Então, quer dizer que ele arrependeu aqui, ele está falando, né, de ter feito ele. Mas em outras traduções veio um pesar no coração do Senhor. Ele ficou triste, não foi se arrependeu, porque o Criador não se arrepende de nada. Tudo que ele faz é programado. Então a escritura, a tradução aqui que houve eu. Noé, porém, foi o único que achou graça aos olhos do Pai. Igual aqui, ó, o Criador. Ele aqui está falando dos escolhidos, né? Então aqui no versículo 22 de Mateus está falando aqui que por causa dos escolhidos, ele deu o sinal da abreviação dos dias, né? Reduziu, encurtar o tamanho dos dias para te dar um sinal para você poder se salvar. Da mesma forma, ele colocou aqui, ó, no versículo 8, né, do capítulo 6, está falando: porém, Noé foi achado graça, né? Noé foi o único na terra que o Senhor falou assim: não, esse cara aí não merece perecer. Então, estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração.
Noé andava com Deus. Aí eu te pergunto, você anda com o Criador? Você faz as coisas que o Criador te pede? Você obedece Ele de tudo que Ele te fala aqui na Escritura? Para você fazer, para você agir, como você deve agir com o seu próximo, você obedece? Mesmo dentro de alguma religião? Se você, dentro de você, acabou de falar assim, obedeço, você é igual Noé, ó. Aqui, ó, anda com o Criador. Se você, dentro de você, responder, não, estou faltando alguma coisa, então o Criador não está com você. Então você precisa fazer as coisas porque é tudo condicional. Se você fizer isso, Ele te ajuda. Se você não fizer, Ele não te ajuda. Entendeu? Então, o nosso Salvador já morreu por você, já fez uma coisa grande demais. E agora você precisa fazer pelo menos uma coisinha por Ele, entendeu? Então aqui ele pegou aqui e fala que gerou os filhos de Noé, né? A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de todo tipo de violência. Você vê isso aí hoje? Aqui está falando, ó, naquele versículo que a gente leu aqui, ó. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos dias de Noé? Como que era nos dias de Noé? A maldade se encheu lá na época dele? E hoje? Então, já é um sinal, né? Os pensamentos e o coração das pessoas era só a maldade? Positivo. E na época de hoje? Mais um sinal, né? Época de Noé. Então, deixa eu ver aqui. Corrompida. Tal. Versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com que a terra, e eis que os desfarei com a terra. Entendi. Então, porque a linguagem aqui dessa escritura que eu tirei da Bíblia online é muito arcaica, né? Então, ele coloca aqui muitas coisas, às vezes a gente versículo 12 aqui do capítulo 6 de Bereshit, Gênesis, para quem não sabe aí. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e seus caminhos sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então ele vai eliminar tantas pessoas que estavam na terra, como a terra, animais, tudo. Faz para ti uma arca de madeira, aí ele fala aqui o nome da madeira, Gorfer. Farás compartimentos na arca e a betumará, por dentro e por fora com betume, né? Betume deve que era uma cola para não entrar água. E desta maneira os farás. Aí ele vai falar aqui quanto à altura, tal, que eu não vou ler não. Fará janela, compartimento em cima e embaixo. E aí ele vai falando aqui o que está lá dentro da arca. Porque eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Então deixará de respirar, deixará de ter fôlego. Então ele está falando aqui que ele ia mandar as águas do dilúvio, levar todo mundo que tivesse aqui, entendeu? A água ia varrer todo mundo, ia matar, tirar todas o fôlego da carne que estava aqui. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Por que contigo? Porque ele obedecia às coisas que o Criador falava. O coração dele era com o Criador. Ele não se envergonhou, entendeu? Do Criador. Ele não se envergonhou de fazer uma arca, todo mundo ficar zombando dele. Oh, não vai chover não caiu um pingo de água aqui, entendeu? Então, enquanto Noé estava lá, o povo estava zombando dele. O povo estava zombando de Noé. Só que Noé não teve vergonha disso. Cumpriu o que o Criador tinha falado para ele fazer, né? Que era para ele fazer a arca. E tudo que vive
de toda a carne, 2 de cada espécie. Aí aqui ele já fala, para pegar os animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, e colocar dentro da arca. As espécies e tal. E levará contigo comida. Aqui, ó. E levará contigo toda a comida para suprir ele e a família dele que ia entrar na arca. Então, o que você tem que levar quando tiver os sinais? Quando o sinal do dia ficar curto? O que é? Comida. Entendeu? Então, você precisa fazer o quê? Estocar comida para que na hora que vem a adversidade, que venha o mal, você tenha comida para você levar com você. Você acha que Noé ficou lá não sei quantos dias dentro da arca lá sem comer? Não, o Criador falou para ele estocar comida. Então todo mundo começava a rir, vendo Noé criando os negócios, deve que fazendo a desidratação das frutas dele e tudo mais, tratando da carne do que ele estava criando para ele levar. Todo mundo ficava zombando, né, do que estava acontecendo. Assim fez Noé conforme tudo que o Senhor o ordenou. Então ele fez ao pé da letra, ele fez certinho tudo que o Criador falou para ele, entendeu? Aí agora a gente vai ler, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então, será que você é justo perante aos olhos do Criador nesta geração? É a pergunta que você tem que se fazer. Será que você está fazendo o que ele ordenou na palavra, na palavra que ele mesmo falou para você fazer? Será que você, como líder religioso que está aí vendo, assistindo agora, tem feito o que ele está falando aqui? Se você tem feito, está com a consciência tranquila, beleza. Agora, se você não está, tem alguma coisa de errado. É o Espírito do Pai falando com você agora, entendeu? Então, todos os animais limpos, ele colocou lá dentro da arca e tal, ele vai falando aqui, porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei da face da terra, né, como a gente falou, tudo que tem vida, tudo que respira, vai ser desfeito. E fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenara, né? E era Noé da idade de nossa, cara. Era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Então Noé era velho pra caramba. Imagina um velhinho construindo arca. O que o povo ia falar? Ih, aquele velho ali, coitado, não dá conta, não vai construir não. 600 anos, entendeu? Então beleza, então 600 anos, né? Noé tinha quando veio. Noé entrou na arca e com ele os filhos dele e as mulheres dos filhos, né? Por causa da mulher e seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Todos os animais limpos, blá 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 blá, entraram na arca junto com Noé. E aconteceu que, passando 7 dias, vieram sobre a terra a água do dilúvio. Capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes da água do abismo e as janelas do céu se abriram. Então tem que mostrar mais uma vez. Aí, ó. Que a janelinha do céu aqui. O Criador deixou a janela aberta e essa água que está aqui em cima caiu aqui embaixo. E inundou toda a face da terra, entendeu? Inundou tudo. Então, beleza. Até aqui vocês entenderam, né? E houve chuva sobre a face da terra por 40 dias e 40 noites. Então, ninguém acreditava. Ninguém acreditava que ia chover. 120 anos Noé construindo essa arca. E nada de chuva cair. Entendeu? E no ano 600 da vida de Noé, eu acho que estava com a barba arrastando no chão, né? Tão velho que ele estava. Ou não, porque a gente não sabe o que ele alimentava bem, não sei o que ele comia lá, né? Podia ser que ele estava forte ainda, né? Porque o Criador ajudava ele. Naquela época não tinha química para passar no corpo, não tinha shampoo para banhar, sabonete, desodorante contaminado, né? Então Noé deveria estar melhor.
Vamos lá, aí ele fala aqui, né, no dia, né, entraram na arca Noé, seus filhos, e as mulheres e suas mulheres, e os filhos e as mulheres de seus filhos. Tá. Ele e todos os animais conforme a sua espécie, todo gado, papapá. Vamos pro que interessa. Que aqui vocês vão lendo lá, capítulo 7. E toda a carne em que havia espírito de vida entraram dois conjuntos, dois pares, né, dentro da arca, de 2 em 2 dentro da arca. E os que entraram era macho e fêmea de toda a carne, como Deus havia ordenado. E o Senhor... aí beleza, aí eles entraram para dentro da arca e o Senhor fechou a porta pelo lado de fora. O próprio Criador, aqui a gente não sabe se foi o Criador ou se foi um enviado dele, um anjo, alguma coisa. Só sei que fechou a porta pelo lado de fora da arca, entendeu? E aí o que acontece? Por quê? Porque agora Noé não tinha como abrir a porta para eles, entendeu? Para as pessoas que estavam lá fora, que na hora que viu que começou a chover, foi para onde? Foi lá para a arca tentar entrar, para Noé salvar eles. Mas o que acontece? O Senhor já tinha trancado com a porta pelo lado de fora. Então, um abraço, agora não tem perdão, é igual na época de Noé, que está falando aqui, ó. Vamos ler mais uma vez. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, entendeu? Então, aqui, ó, o próprio Criador fechou a porta. Agora já não tem mais jeito, entendeu? Então você que ouviu e não praticou, agora não tem mais jeito, ó. Um beijo, amigo. Já era, entendeu? Então, eu espero que quando chegar o dia, não tenha que te dar um beijinho e falar assim, já era. Você esteja do lado correto, entendeu? Um beijinho que eu tô falando é no modo de falar assim, né? Como se fosse uma metáfora. Falar assim, ó, tchau, gente, tô indo, entendeu? Você esteja do lado de cá, para você estar do lado das pessoas que vão ser felizes. As pessoas que vão regozijar, não esteja do lado das pessoas que vão chorar, que vão ficar amargurada, mas foi avisado, foi falado. No tempo de Noé foi do mesmo jeito. Noé tentou avisar as pessoas, só que ninguém estava nem aí com ele, entendeu? E durou o dilúvio 40 dias, né, sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. E as águas se elevaram sobre a terra, e prevaleceram as águas e cresceram grandiosamente sobre a terra. E a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam sobre a terra foram cobertos pelas águas, entendeu? Então, tipo assim, as águas do céu, de cima da cúpula, que é o firmamento, desceram, caiu aqui, inundou tudo ficou inundado, entendeu? E essas águas prevaleceram. Prevaleceram o que? Levaram todos os homens que estavam aqui dentro, entendeu? Todo mundo foi levado pelas águas e morreram afogados. 15 côvados acima prevaleceram as águas, acima dos montes, entendeu? Então, cobriram o monte 15 côvados para cima, que eu não sei quanto que era 15 côvados, deve ser uma quantidade boa. E expirou. Expirou é o quê? Parou de respirar. Parou de respirar toda a carne que se movia sobre a terra. Homens, aves, gados, feras, répteis, répteis que se arrastam, e todos os homens. Então todos os homens a água levou. Só Noé que prevaleceu, só Noé que conseguiu ficar. Tudo que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo o que havia na terra morreu. Então, se você quiser, você pode terminar de ler aí, né, o capítulo, que agora aqui você já entendeu, né, como era na época de Noé. Agora a gente vai finalizar aqui o capítulo 20, a gente vai finalizar o capítulo 24, né? Que a gente está aqui no 36. Porém, no capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Porém, a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Como foi na época de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Pois assim como nos dias que antecederam ao dilúvio, o que a gente leu lá? Todo mundo comia, bebia, dava-se em casamento. Olha só o que ele está falando, igual está aqui hoje. Ó. Comia, bebia, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Igual nós leu ali, ó. Entendeu? Então estava todo mundo fazendo as suas obrigações normal da vida, né? Suas abominações normal da vida, né? As suas maldades, maldades dos pensamentos, do coração. Ah, o que eu vou fazer de mal ali por aquele cara? Eu vou matar com quantas facadas na barriga? Entendeu? Ah, eu vou roubar as riquezas dele, vou roubar os bois dele tudo. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem hoje. Hoje você não pode ter um carro que alguém quer te roubar. Hoje você não pode ter uma televisão na sua casa porque alguém quer te roubar. Hoje você não pode andar com dinheiro na rua porque senão alguém quer te roubar. Se você andar com o celular na rua despercebido, alguém vai te roubar. Alguém vai fazer alguma coisa com você. Mesmo se você não tiver celular, eles te matam porque você não tem. Entendeu? Então, hoje está difícil. Na época de Noé era que jeito. Então ele está falando aqui. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, todo mundo queria só saber de comer, beber, festa, balada, baile funk, carnaval. Ninguém tá nem Big Brother, futebol, entendeu? Todo mundo nem aí. Casamento até no dia em que Noé entrou na arca. Na hora que ele entrou na arca, o povo... Puta que pariu, velho. Fudeu. Já é tarde demais. Noé entrou na arca e o Criador fechou pelo lado de fora. Não tem jeito de Noé abrir lá. Aí lascou, entendeu? Então não. E não perceberam. Até que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí, ó, pra você ver, mais uma passagem aqui falando. Aí veio os dilúvios, o dilúvio e levou a todos. Ó, presta bem, levou. A água levou e os matou, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Aí muitas das pessoas que eu já vi falando aí, né, os líderes religiosos, fala que é aquele que vai ser levado, que o Espírito Santo, que o Espírito vai arrebatar aquela pessoa. Mas aqui, ó, olha só, as águas do dilúvio, olha só, dando que é claro, as águas do dilúvio levaram. Aí aqui ele está falando, ó, um estará no campo, dois estará no campo, um será levado. Levado por quem? Pelo fogo do plasma. O plasma vai queimar, entendeu? E o outro deixado. O que vai ser deixado é o que vai ser salvo, o que vai estar ouvindo isso que a gente está falando, que muitas pessoas estão falando, que está se prevenindo, que está se preparando, entendeu? Que está se capacitando. Esse vai ser o que vai ser deixado para viver, não é para morrer não. Entendeu? O que vai morrer aqui é o que vai ser levado, é o contrário, não vai ter arrebatamento nisso aqui, ó. Entendeu? Não vai ser arrebatamento, vai ser o que vai ser morto. E o que ficar vai ser o que vai viver. Aí ele falou aqui mais na frente, ó. Deixado. Andando duas no moedor, no moinho, será levada uma e a outra será deixada. O que a água do dilúvio levou aqui, ó, versículo 39. E não os perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Levou, agora aqui, ó, agora ele está complementando, ó. Então um será levado por quem? Pela água do dilúvio, entendeu? Um será levado e o outro será deixado. Deixado é o que entrou na arca, junto com Noé. Olha só, tem que entender. O que entrou na arca ficou. E o que ficou do lado de fora da arca, a água levou. E que ele está falando, ainda está falando muito bem claro. Ó. E até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Então, dois estará no campo, um será levado e o outro será deixado. O que será deixado, que está falando aqui que é deixado, é o que vai ser deixado para viver. Entendeu? E o outro será levado, que vai ser levado para a morte. A água do dilúvio levou. Uma vai estar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora vai vir o seu Senhor.
Mas considera isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estais-vos também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém espereis. Por isso que ele fala para você se preparar, para você ter sabedoria, para você se preparar, para você se capacitar, porque vai precisar de uma fuga, entendeu? Vai precisar de uma fuga, você vai ter que ter alimento. Você viu lá na arca? Noé ficou lá sem comer? Noé arrumou alimento para poder ficar lá, entendeu? Então Noé se preparou. Noé foi um cara que foi vigilante até a hora que o Senhor fechou a porta da arca. Então você está sendo? Então você tem que ser. Deixa esses negócios de prazeres mundanos, que eu estou falando, carnaval, festa, esses trem, que só vai te acabar com o seu corpo, de lado. Presta atenção nas coisas do Criador, nos sinais que tá te dando aí, ó, para você conseguir sobreviver. Entendeu? Agora aqui ele falou outra parábola que combina direitinho com essa parábola anterior. Vamos falar aqui histórias para você. Contou uma história para ilustrar como que ia ser. Ele falou aqui que quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for achado dizendo consigo mesmo: o meu senhor tarda a vir, né? E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o seu senhor daquele servo num dia em que ele não espera, e a hora em que ele não sabe, e o castigar-lo-á. Ele lhes dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá muito choro e ranger de dentes. Então ele quis falar o seguinte, que você ia fazer uma viagem, né? Você arrumou uma pessoa e colocou na sua casa para vigiar a casa. Aquela pessoa, querendo fazer bem para você, ela foi lá, arrumou sua casa, limpou ela direitinho, entendeu? Você não prometeu nada para aquela pessoa. Ela foi lá, arrumou sua casa, cuidou dela, foi lá, viu se as lâmpadas estavam acesas e tudo mais, cuidou de sua casa bem. Sempre esperando, e você não avisou o dia que você ia chegar. E ela, nossa, fulano pode chegar tal dia, a casa tem que estar arrumadinha, porque ele é meu amigo, tal, tudo mais. Quando você chegar lá e ver sua casa, você vai ficar tão maravilhado que você vai dar uma recompensa para aquela pessoa. Você vai falar, nossa, cara, olha o que o cara fez com a minha casa, o tanto que minha casa tá arrumada e tal, né? Vou dar alguma coisa para ele. Aí você vai lá e recompensa aquela pessoa. Contrário. Você foi lá, arrumou uma pessoa, a pessoa foi lá na sua casa. Ele não vai vir mais não. Aí começa a comer as coisas da sua geladeira, começa a dormir na sua cama, leva a mulher pra lá, entendeu? Pra se prostituir. Começa a fazer algazarra, pega alguma coisa da sua casa e rouba. Aí de repente ele vai e começa a dar uma festa, por exemplo. Dá uma festa lá, não sei que dia que esse cara vai chegar mesmo, não chegou até agora. Vai e começa uma festa. Aí de repente você chega bem na hora que a festa tá bombando. O que você vai fazer com essa pessoa? Na hora você vai ligar para a polícia, vai mandar todo mundo da sua casa embora e vai denunciar aquela pessoa e não quer nunca mais ver ela. Entendeu? Então você vai o quê? Castigar aquela pessoa. Então vai ser da mesma forma aqui. Aí eu vou até ler o final dessa aqui, porque tem a história das virgens, né, também. Vou terminar de ler esse pedaço aqui. Então, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saiu ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Então, aqui eu achei muito interessante essa história, porque é o seguinte, ele falou que existia 10 pessoas, né, 10 mulheres, que naquela época não era o noivo. Aqui no Brasil a noiva é o noivo que fica esperando a noiva. Lá na época deles não, era a noiva
que ficava esperando pelo noivo, entendeu? Era o contrário, né? Aí o que acontece? Ela podia casar com várias mulheres, né? Então tinha 5 que eram prudentes e 5 que não eram prudentes. Então elas tinham as tendas. Então elas pegaram e levaram, era o azeite que fazia o fogo da tenda ficar ligado. Então 5 levaram as suas lâmpadas e mais a reserva para passar a noite inteira. E 5 não fizeram isso. 5 levaram apenas as suas lâmpadas e não levaram reservas. O que acontece? Aqui está falando, representando nós, entendeu? Tanto os escolhidos como os não escolhidos. E está falando que os 10 dormiram, entendeu? Os 10 cochilaram. Tanto os escolhidos como os não escolhidos. Que as 10 prudentes e as 10 insensatas. As duas classes dormiram. Aí, ó. O Senhor está demorando a chegar, entendeu? Nosso Senhor está demorando a vir. Então o que acontece? Veio a noite, né? Veio a noite e elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouvi um grito. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então o que acontece? O grito é o quê? É os acontecimentos que vão acontecer. Então, até nós que somos os escolhidos, a gente, como tardou demais, a gente deu uma bobeada, entendeu? Deu uma bobeada de sono. Só que a gente, mesmo bobeando, a gente estava preparado, igual eu falei para vocês. Eu tô com todo o meu arsenal preparado, né? Eu tô com a minha vida diante do Criador, né? Eu tô preparado, tô fazendo tudo que o Criador me mandou. Já a outra classe não. Eles dormiram e eu também. Só que na hora que a gente vê os sinais, você vai despertar. E você vai estar preparado. E a outra classe, não. A outra classe vai ver o sinal, mas não vai estar preparado. Essa é a diferença, né? Aí, no outro lado aqui, que é no versículo 7... Então todas aquelas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, né? E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite a nós, para que a nossa lâmpada não apague. Mas as prudentes responderam: não, seja o acaso que falte para nós também. Então, ide antes vós, né, e comprai. Vai lá e vai comprar, vai lá na venda comprar. E tendo elas ido comprar, ele chegou, o noivo chegou. E as virgens que estavam preparadas, aqui ó, bem claro, ó, igual eu tô falando aqui, ó, a minha explicação foi certinha. Preparadas. Então as virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-lhe, igual Noé, ó, e fechou-lhe a porta. Mais tarde, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas olha o que ele respondeu. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Entendeu? Não vos conheço. Não sei nem quem é você, já estou aqui dentro. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então essa história aqui casou direitinho com a história de Noé. E com o que eu falei, chegou um ponto que ele demorou demais, tanto os prudentes como os insensatos dormiram um pouco. Só que os sinais chamaram a atenção dos escolhidos, que é o que a gente está falando, entendeu? Os sinais chamaram a atenção e os escolhidos despertaram, beleza. Quando todos acordaram, estava preparado. Entendeu? Estava preparado com o quê? Sempre amou o próximo, sempre ajudou, sempre amou ao Criador, sempre fez a vontade dele, fez o que ele mandava aqui na Escritura, não deixou o status pessoal ultrapassar a pessoa que ele que é igual o Paulo falou, que tudo que ele era, quando ele era religioso, ele considerou como um cocô. Cocô é o quê? É uma coisa fedorenta que sai da nosso traseiro, da nossa bunda. Isso aí é cocô. Que sai do animal, do ser humano, entendeu? E é uma coisa, é um restolho, é um rejeito, é uma coisa que não presta. Então Paulo considerou tudo que ele viveu na religião como esterco, como cocô, como algo fedorento, entendeu? Olha só, como algo que cheira mal. Por quê?
Porque a religião, ela afasta você do Criador. O Criador tenta tá sempre junto com você, mas sempre um líder vai querer falar algo, fazer algo que possa te ligar a Deus. Só que ele já rompeu o véu. Dentro desse quarto aqui, eu fecho as minhas janelas aqui, dobro o meu joelho e converso com o Pai. Basicamente isso. Pronto, conversei e acabou. Ele sabe o que eu estou querendo, o que eu preciso. Eu não preciso ficar indo em templo, porque o templo é eu. Então eu preciso conservar essa casa, tanto com a minha mente, preciso conservar a casa com a minha mente boa e com o meu corpo bom. E aqui fala o seguinte, né? A parábola das virgens. Que aí você vai ver, quando a coisa feder, por que não é para você levar ímpio com você? Por que não é para você levar ímpio? É para você estar com os escolhidos. Porque aqui, ó, as prudentes, as que eram prudentes, as que não eram prudentes, falaram as prudentes: dai-nos do seu azeite, para que a nossa lâmpada não apague. Aí as prudentes falaram: não, para que não aconteça isso com a gente também. Se a sua apagou, a nossa também vai apagar. Vai vocês lá na venda comprar. Entendeu? Aí o que acontece? As outras que saíram para ir lá na venda comprar, quando elas saíram, o noivo chegou e fechou a porta. Fechou a porta e mais tarde elas chegaram. Aí quando elas encontraram a porta fechada, elas bateram na porta e o noivo respondeu: não as conheço. Entendeu? Não sei nem quem é vocês. Pode ir embora, que agora já era. Então, quando acontecer os sinais, você vai ter que sair sozinho ou com alguém que pensa que esteja com o espírito ligado direto no Criador. Entendeu? Porque se você levar uma pessoa ímpia com você, você está levando uma bomba relógio com você, prestes a explodir. Entendeu? Ela vai fazer algum mal para você, entendeu? Então, você não vai levar. É o mesmo pensamento ou você sozinho, entendeu? E aí cada um determina sua própria estratégia, entendeu? Então você vai determinar. Eu vou para tal lugar. Não, aí você é você, entendeu? Você sabe das suas condições financeiras, você sabe que é a sua facilidade, com qual área que você qual lugar, região que você mais se adapta. É o Nordeste? É as montanhas do Nordeste? É as montanhas do Sul? É as montanhas do Centro-Oeste? Então você vai ter que saber para onde que você vai, entendeu? Então você vai traçar sua própria estratégia. Você vai ter que ter conhecimento de comida. Você vai ter que ter conhecimento de comida. E para isso você precisa de estudar, entendeu? Estudar. Você precisa ter conhecimento de pedras, entendeu? Qual que é a pedra que sai fogo? Qual que é a pedra que você pode acender alguma coisa? Bíblia dos cristais. E por aí vai, entendeu? Você vai ter que ter conhecimento de quê? De medicina. Para se você cortar um braço no mato, você poder saber costurar. Você não vai ter hospital. Se você quebrar uma perna, você sabe como é que você vai encaixar a sua perna para ela poder voltar ao normal, para o osso poder colar novamente. Entendeu? Então você vai precisar de levar uma roupa que sirva para o mato. Você vai precisar de ter o quê? Um facão, uma faca com você, para você cortar as coisas. Então, você tem que montar toda essa estrutura de acordo com a sua realidade, entendeu? Às vezes o que é bom para mim não vai ser bom para você. A região que você mora é diferente da minha. Outra coisa, estude, né, na escritura o que você vai precisar de lembrar a respeito desses sinais que vai acontecer, entendeu? Use um relógio analógico, de ponteiro, de preferência que não tenha pilha, que seja como é que chama? A corda, né? Estude o verdadeiro nome do Criador, entendeu? Aí, ó, olha a grossura da bichona aqui, ó. Então, estude isso aqui, ó, que isso aqui vai ser muito importante para você, ó. Isso aqui vai ser muito importante para você. Então é isso aí, galera. Eu penso que finalizou aqui o vídeo, entendeu? Eu penso que eu fiz a minha parte. Sei que eu vou ser criticado, né? Se o Criador, se o Salvador foi criticado, quem dirá eu, né? Um pobre mortal, né? Um pó da terra. Vou ser criticado, tenho certeza. Vão me falar que eu preciso estudar mais, que eu não sei o que está escrito aqui, que isso é besteira, que o que eu estou falando não tem nada a ver, entendeu?
falei contra o sistema religioso, né? Então vai ter muita gente aí que vai falar, entendeu? Mas na época de Noé, né, tem aqueles 99% e tem 1% que é o vagabundo, né? O 1% que era o vagabundo, que era o Noé, era o que estava certo. Entendeu? E 99% dos que é a galera aí do bem, né, que tá aí, que é o que tá no sistema religioso, é 99%. E só 1% é as pessoas que estão falando. Se você vai ficar com 1% que é o vagabundo, que mais que se salvou, ou se você vai querer ficar junto com 99%, a porta é larga. Imagina, olha só o tanto de igreja, denominação, religião que tem por aí. E o Criador falou que a porta é estreita, que vai para a salvação, e que são poucos que entrarão por ela. Agora você analisa o tanto de gente que tem em igreja, o tanto de gente que tem em religião. A porta está estreita ou está larga? A porta está estreita ou está larga? Aí você vai definir. Você acha que essa grande maioria aí vai todo mundo se salvar? Né? Raciocina, para raciocinar, entendeu? E preparação. Os próximos vídeos para frente, mais para frente aí, né? Porque eu ainda tenho que terminar alguns outros vídeos que eu ainda tenho que fazer. Eu vou falar a respeito de mochila de sobrevivência. O que você vai levar para o mato? Eu estou falando isso. Entra aí no meu canal, os primeiros vídeos. Eu no meio do mato, eu com a minha mochila, eu pescando, eu com os meus cachorros na roça, entendeu? Com o negão. Então, quem está falando aqui para você é uma pessoa que viveu lá, viveu no meio do mato, que posa. Meus primos e eu, a gente saía para caçar, a gente ficava a noite inteira no mato, entendeu? A noite inteira andando, sem dormir, entendeu? A gente ia para o meio do mato com a roupa que a gente tivesse, só voltava de manhã no outro dia. Então quem está falando para você aqui é quem tem experiência de estar lá dentro, entendeu? Então, se prepara, porque a coisa não vai ser bonita, entendeu? A coisa vai ser feia e você precisa estar preparado, porque na hora que tiver uma grande destruição, você não vai ter tempo para aprender nada, você não vai ter tempo para raciocinar. Entendeu? Por isso é que você tem que aprender tudo antecipadamente, entendeu? Para na hora que acontecer, você já está preparado. Lá está falando, quem se salvou foi as virgens preparadas. Lá está falando prepare, entendeu? Escolhidos, tem que você pegar as palavras-chave. Sábio, escolhido e preparado. Sábios, escolhidos e preparados. Tem uma classe. Essa classe é que vai se salvar. A outra classe é banda voou. Não tá nem aí pra nada, entendeu? Ah, venha o que vier, que tá tudo bom, entendeu? Então é essa classe que as águas do dilúvio levou. Então, isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, compartilha. Se você acha que isso aí vai ser bom para alguém, compartilha, curte e se inscreve no nosso canal. E um grande abraço. Espero que vocês tenham entendido. E o que eu quero é isso aqui, ó. União entre você e o Criador, e você e sua família. Sua família é o bem maior. Cuida dela. Ensina o que presta para os seus filhos, entendeu? Porque eles vão precisar num futuro muito próximo. Entendeu? Muito breve. Então é isso aí, fiquem todos na paz do Criador. Valeu!